Oi, pessoal, eu sou a Sara, eu sou professora de matemática. Me formei no CEDERJ no ano de 2022. Hoje eu vim contar um pouquinho para vocês de como que eu me organizava quando eu era aluna do CEDERJ, como que eu fazia os meus horários, o meu cronograma, como que eu escolhia as matérias também. Bom, um programa que eu sempre gostei muito de usar foi o Excel. Eu uso até hoje, eu faço uma segunda faculdade e eu ainda uso o Excel para me organizar de forma parecida e me ajuda bastante. Mas cada um tem o seu jeito de se organizar melhor. Então, se você gosta de um papel, né, precisa fazer ele num planner ou em outro aplicativo na internet, no celular, algo assim, você faz do jeito que você achar melhor. Trouxe aqui a forma que eu fazia para talvez te ajudar a escolher uma forma de se organizar também. Então, aproveita as dicas que forem úteis para você e aquelas que não forem, é só descartar. Vamos lá dar uma olhadinha então? Bom, eu fazia duas planilhas de horários no Excel, uma geral, que eu já vou explicar aqui para vocês, e essa daqui que era semanal, né? A princípio, ela tá igual, né? Bem parecida, na verdade, eu mudei uma coisinha aqui que eu não mudei na outra. E também eu fazia um cronograma para cada matéria. Eu deixei um exemplo aqui para vocês de como que eu fazia. Vamos começar aqui no geral. Listo aqui de meia em meia hora, todo o meu dia, segunda até sexta-feira. Se você também estuda no sábado, também estuda no domingo, você adiciona o sábado e domingo. E aí eu vou montando todo o meu dia a dia, aquelas coisas que eu sei que eu tenho. Então, eu botei aqui de exemplo, ó, um trabalho que é comum, né, de comércio, enfim, de 9 até às 7 da noite. Aí eu vou botando corzinha, dependendo da habilidade que você tiver no Excel, você pode ir mexendo a corzinha aqui do fundo, enfim, ou no papel, da forma que você for fazer. Mas o importante é você conseguir visualizar a sua rotina, porque acontece muitas vezes da gente pensar, no tempo que sobrar eu estudo, e aí você vai vivendo e no tempo que sobrar você estuda e nem sempre esse tempo é suficiente. Então a gente conseguir olhar o nosso dia, ver como que ele funciona e olhando, pensar qual momento é melhor para eu estudar, pode ajudar. Então, ó, no momento que eu pensei aqui, supondo, né, uma pessoa que acorda 6 horas da manhã, então botei uma hora aqui nesse acordar, que inclui tomar seu café, né, a rotina que tem ali pela manhã, talvez fazer alguma coisa em casa, enfim, tomar um banho, não sei. Depois botei meia horinha aqui livre, né, que talvez para pegar um ônibus ou de carro mesmo para chegar até o lugar. Botei uma pessoa que vai na academia de manhã e depois vai para o trabalho, só de exemplo, né? E aqui tem a hora do almoço, a pessoa trabalha de tarde e volta para casa, né? Um tempo aqui também de chegar em casa. E umas 7h30 tá em casa livre. Gente, esse é um exemplo. Você vai montar a sua rotina, tá bom? Se você trabalha só de tarde, se você trabalha de noite, se você prefere estudar de manhã, é o horário que você tem livre, às vezes o horário que você tem mais pique também, né? Um pouco mais de ânimo, consegue se concentrar melhor. Então, a minha primeira dica é essa: monta o seu dia. Qualquer coisa nem coloca o estudo, deixa tudo livre, coloca os compromissos que você já tem, sem contar com os estudos, né? Coloca aí, se você vai na academia, se você tem um médico para ir, se você tem algum compromisso, né? Às vezes alguma coisa com a igreja, muitas pessoas têm, que é ali semanal, aquela coisa que você tem sempre, e você monta aí que horas você almoça. Eu colocava até um horário ali para tomar banho, né? Ainda mais quando demorava mais, eu tava ali tal hora. E é claro, gente, que nem sempre eu seguia perfeitamente, na verdade, eu acho que nunca eu seguia perfeitamente o que estava ali, né? Nós somos seres humanos, não somos robôs. Então, a ideia disso aqui não é milimetricamente 7h30 eu preciso começar a estudar, né? Tal hora ali certinho eu preciso estar fazendo tal coisa. Não é essa a ideia. A ideia é a gente conseguir visualizar qual momento a gente tem melhor para estudar e também para dividir as matérias, que eu já vou chegar nessa parte aqui. Então, você vai colocando aqueles compromissos que você sempre tem e você vê ali o horário que você tem melhor para estudar. Se é à noite, se é de manhã, se é de tarde, quantas horas por dia você tem. Eu recomendo aí mais 2 a 3 horas. Claro que depende muito da velocidade que você pega o conteúdo, né? O quanto que você precisa ler, o tempo que você leva para resumir, né? Talvez fazer uma anotação, o tempo que você leva para fazer exercício, enfim, vai depender muito disso. Eu costumava botar umas 2, 2h30, por aí, que é mais ou menos o que eu coloquei aqui também. Então, olhe para o seu dia e tira um momento. Já escolhe o momento que você vai fazer aquilo. Coloca tudo que você faz e vê o momento que fica melhor. Às vezes picado, né? Um pouquinho aqui de manhã, um pouquinho aqui à noite, enfim. E aí eu coloquei até aqui assim, mais ou menos. Nesse tempinho livre, botei um quadrinho de tarefa, que aí eu vou anotando aqui as coisas que eu preciso fazer, às vezes, que não são
fixas, né? Um lembrete, tem AD chegando, ou lembrete da vida mesmo, tem uma consulta tal dia eu marquei um café com uma pessoa, não posso esquecer. Então, você vai anotando aqui os compromissos que você tiver, tá? Se faz atividade física, enfim, tudo que você faz, você pode colocando. Mas aqui, gente, é aquilo que tem toda semana. Depois eu venho para esse quadrinho semanal, gente, é a forma que eu faço. E aí no papel já é um pouco mais difícil de fazer isso, porque aqui a gente pega o bloquinho e a gente vai mudando, né, de lugar, tira para lá, esse dia aqui eu vou precisar trabalhar mais cedo, então eu vou na academia depois. Então eu fazia muito isso, né, dependendo do horário que eu tinha, eu ia mudando. O meu trabalho, né, já que eu tô me tomando como exemplo aqui para vocês, ele não era com hora fixa assim, né? Quando eu tava no CEDERJ, eu não tinha nenhum trabalho fixo. Eu só, às vezes, dava uma aulinha particular, alguma coisa assim. Então, eu ia colocando, né? Então, eu não tinha esse trabalho fixo aqui, mas, 3 horas eu tenho que dar aula, 9 horas eu tenho que dar uma aula, tal hora eu tenho tal coisa. E eu ia vendo, dependendo da semana, então, o meu, que eu precisava muito disso mesmo, porque cada semana era um horário diferente, a não ser os alunos que tinham horários fixos. E aí, ó, vai moldando. Então, tal dia eu sei que eu vou ter médico nesse horário aqui e eu não vou conseguir estudar. Então, o que que eu preciso fazer? Eu nem botei as matérias aqui, né? Mas aí eu preciso pegar a matéria desse dia e passar para cá, né? Ou tentar quebrar um pouquinho cada dia para ela não ficar faltando, né? Para eu não pular essa matéria. Tal dia eu já sei que eu tenho um aniversário para ir, não vai ter como eu estudar nesse dia. Ou tal dia aqui no meio também eu vou ter alguma coisa, enfim. Nesse semanal, da semana, eu ia colocando semana a semana, às vezes até botava a data aqui em cima para eu ir me localizando. Ou tipo assim, às vezes já botava até o que eu ia estudar. Então, por exemplo, eu coloquei aqui na segunda-feira, ó, pré-cálculo. Então, na segunda-feira eu vou fazer o EP5 de pré-cálculo. Então, eu já botava aqui também o que eu ia estudar para ter uma noção, né, do quanto tempo também que eu ia gastar, enfim. Então, esse aqui tá igual, mas no dia a dia esse daqui mexia muito, porque eu pegava esse, colava ele aqui e fazia as mudanças que eu precisava fazer. Uma coisa, às vezes, que ficou acumulada da outra semana que eu não consegui, eu preciso jogar para essa, enfim. Essa semana eu preciso estudar mais um pouquinho. Essa semana tem AD, então preciso dar uma compensada. Enfim, fazia todos os ajustes necessários para a minha semana. Mas, gente, lembrando, isso aqui era a minha realidade. Tô falando como eu fazia para você pegar aí o que te servir, tá bom? No papel eu acho mais complicado de fazer assim, porque tem que ficar pagando, né? Eu mexia, pegava daqui, aí joga pra cá, enfim. Mas se você tiver só o geral, já te ajuda bastante para você conseguir dar uma organizada na sua vida e já ter um dia separado para cada coisa, não ir nessa de deixa a vida me levar, tá? Então, eu acho que é isso que tem para falar sobre esse aqui. Como eu fazia agora sobre as matérias, tá? E eu vou falar até um pouquinho sobre a grade também. Normalmente, eu fazia seguindo a grade, eu estudei pela grade antiga. E na grade antiga, a gente tinha cerca de 6 matérias por semestre, cerca, né? Os primeiros semestres eram um pouquinho menos, né? 3 ou 4 para começar, depois 5, depois ficou 6 por vários semestres, depois foi diminuindo no final também a quantidade de matéria, 5, 4 até fechar ali o ano, né? Então as primeiras e as últimas tinham menos, mas o meu ele tinha bastante com 6. E como que eu pegava, que era mais ou menos o que a grade falava mesmo? 2 matérias mais difíceis, 2 matérias médias e 2 matérias mais fáceis. Mas, gente, lembra que eu falei? Eu não tinha um trabalho fixo. Eu conseguia ter um tempo maior para me dedicar para estudar. Então, eu conseguia, né? Não pega muita matéria, vai mais uma dica aqui, ó, não pega muita matéria se você não tem muito tempo. É melhor você ser aprovado em 3, entendendo essas 3, do que pegar 6 matérias, até consegue, passei em 3, então deu no mesmo, mas aí você não aprendeu tanto. Fica muito mais sobrecarregado. As outras 3 que reprovou acaba te trazendo até um desgaste, né? Poxa, eu vou ter que fazer de novo. Pega um trauma da matéria, poxa, não passei. E aquilo vai cada vez mais te cansando, te agarrando. Então, por mais que, peguei 3 e passei nas 3, ou peguei 6 e passei em 3, parece a mesma coisa na quantidade de aprovação, mas é diferente, né? Imagina você passar nas 3 matérias que você pegou, é uma alegria, passou em tudo, aprendeu tudo direitinho que você precisava. Agora, você pegar 6 matérias, dividir os seus esforços em 6, só conseguiu passar em 3, você acaba ficando um pouco frustrado. Então, avalia a sua realidade, até mesmo com esse planozinho aqui, ver quantas matérias você consegue pegar para você conseguir fazer tranquilo e aprendendo, que isso é o mais importante, gente. É claro que é bom passar, é importante passar também. A gente quer um diploma, mas se a gente não aprender, de nada adianta, porque a gente vai precisar
disso um dia, né? Algumas matérias mais, outras menos, mas todas elas estão aí porque são importantes para a nossa formação, tá? Bom, como que eu botei aqui então, ó? Peguei algumas matérias aqui, meio soltas aí que eu julguei serem mais difíceis, médias. Peguei 6, ó. Pré-cálculo e geometria plana, eu julgaria como mais difíceis, né? Muita gente pega pré-cálculo e geometria plana, então eu já colocaria elas duas numa situação assim que você precisa mesmo estudar. Já coloca até primeiro para não correr o risco de acabar perdendo. Aí eu coloquei aqui fundamentos de educação, prática de ensino. Tem vários, né? Tem 1, 2, 3, 4. Vamos supor que você esteja em algum desses. Botei aqui 1 horinha por dia, porque não acho que elas são mais fáceis, né? Elas não são tão complicadas, não precisam de tanto tempo. Você não tem que ficar fazendo um monte de exercício, igual quando é matéria de matemática mesmo. Então eu coloquei 1 horinha para cada uma. Português e história da matemática, né, gente? Não conheço tanto a grade de vocês, então pode ser que não faça muito sentido uma com a outra, mas só para exemplificar. Português eu não fiz, porque na minha época era optativo, né? Acho que agora é obrigatório. Mas ainda assim eu consideraria ela como média. Por quê? Matemática, gente, a gente tem que fazer exercício o tempo todo. É muito gasto em exercício. Então, eu não tô dizendo que é fácil. Eu tô dizendo que demanda um pouco menos de tempo, sabe? E história da matemática também. Essa eu fiz, agora eu não sei se ela é obrigatória ou não, mas ela tem continha, tem umas coisas para ser feita, mas eu acho que não é tão complicadinho quanto pré-cálculo e geometria plana. Então, ó, eu definiria aí pré-cálculo e geometria plana como um nível mais difícil, português e história da matemática como um nível médio e fundamentos e práticas do ensino como um nível mais tranquilo. Eu botei 1 horinha para cada um. Mas aí, gente, é aquilo, 6 matérias é muita coisa. Às vezes eu podia botar 2 por dia, né? Então, eu consegui ir fazendo com 6. Ou às vezes quem trabalha também consegue, né, pegar a matéria um pouco mais rápido e vai conseguindo com 6. Mas vai dar condição de cada um. Então, vamos supor que você quer pegar 4 matérias só, né? Você vai pegar a geometria plana em pré-cálculo e vai pegar essas duas pedagógicas aqui, que são mais levinhas, dá para ir usando junto. Os seus esforços vão estar mais em pré-cálculo e geometria plana. Você pode colocar aqui, ó, 2 dias para elas, né? Um dia você vê a matéria, videoaula, o que for, faz resumo, no outro dia você gasta só para exercício. Algo assim. Ou você tenta adiantar um pouco o conteúdo, hoje vou falar até um pouco disso também. Uma coisa que eu gostava muito de fazer era deixar um dia livre. Por exemplo, a geometria plana, um dia é suficiente, mas para cálculo precisa de 2. Essas daqui eu vou manter assim mesmo. E aí eu vou jogar aqui um livre. O que é esse livro, gente? Terça-feira eu tava passando mal, não consegui estudar. Vou jogar isso pra cá. Que aí eu não vou ter que acumular para outra semana. Ou essa semana tem AD e eu preciso ainda fazer. Então, gente, o dia livre ele é muito bom. Tanto se aconteceu um imprevisto, você tá muito cansado, aconteceu alguma coisa que você não conseguiu estudar, você joga pra cá. Ou se a matéria for muito grande, tem uma AD, alguma coisa assim que precisa de um estudo a mais, né? Tipo assim, ó, 1 horinha para fundamentos. Mas na semana que tem AD, você tem que produzir alguma coisa. Então, tem o diazinho livre. Então, se você conseguir botar aí, né? Peguei 3 matérias, coloca e deixa um diazinho livre, gente, vai ser muito bom. Às vezes você também não vai ter os 5 dias, vai ter 4. Mas aí você compensa no sábado, né? Sábado eu não trabalho. Então, sábado à tarde, eu vou botar a tarde toda, né? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui mais uma, ó. Puxar a sexta pra cá. E aí eu vou jogar o sábado aqui, só que aí sábado eu não trabalho, tem meu dia mais tranquilo, então, ó, ou trabalho só de manhã, né, saio na hora do almoço, vai da rotina de cada um. E aí eu vou pegar aqui, eu vou colocar mais estudo, não precisa ser à noite, né, pode ser de tarde. Coloca, peraí que saiu aqui. Coloca aqui livre, mais um, ó, sábado à tarde, é bom que dá pra botar bastante. E tira a noite aqui também para dar uma descansada, né? Vou colocar o verdinho aqui que é livre, ó. Enfim, aí você vai arrumando, né? Ficou meio bagunçadinho, mas enfim. Joga no sábado um livre, né? Então, vou planejar de segunda a sexta. E no sábado, eu deixo para aquilo que faltar, que fica um dia mais livre. Então, gente, isso que vai depender muito de cada um, de quantas matérias pegou, do horário de cada um. Mas a minha recomendação é essa: monta um horário que você já tem que fazer, não tem jeito, seu trabalho, algum compromisso que você tem toda semana. E o tempinho que você tiver para estudo já planejado qual a matéria. Mas, como eu falei antes, nós não somos um robozinho. Às vezes atrasa, às vezes eu não consigo ver tudo aqui, coloco para outro dia. A gente vai mexendo, né? De uma semana eu preciso jogar para outra porque não deu. Ou assim, hoje eu não tô com vontade nenhuma de estudar pré-cálculo. Adianta uma matériazinha de geometria plana da semana que vem, na outra semana você vê pré-cálculo dobrado. Alguma coisa assim, né? Ou troca de dia. Eu fazia muito esse tipo de mudança
quando, né, era sendo necessário, ou porque simplesmente chegou o sábado, não acabei tudo que eu tinha para fazer naquela semana, e aí eu preciso jogar para outra, enfim, ir readaptando. E, gente, hoje eu faço outra faculdade e eu faço isso até hoje, tá? Esse daqui é um provisório, mas eu tenho um outro Excelzinho aqui de horários, que eu tenho os meus horários, tudo que eu faço, as aulas que eu tenho que dar, enfim, que gravar. Tudo isso eu vou colocando e vou. Aí realmente os meus horários são muito maleáveis, né? Não é tão fixo. E aí que eu preciso mesmo disso daqui, né? Porque a minha rotina não é muito fixa. Bom, esse daqui então, notei só para vocês irem vendo, pode mexer. Aí esse daqui, né, é mais livre. Cada semana tem um compromisso, tem uma coisa da própria faculdade para fazer. Você vai numa tutoria, enfim. E agora eu vou falar sobre esse aqui, ó, o cronograma. E aí eu gosto de fazer isso, gente, de cada matéria, tá? Fiz um aqui de pré-cálculo, nem era exatamente como que eu fazia antes, mas mostrei aqui para vocês, ó. Então, ó, pré-cálculo. E aí eu coloco aqui as semanas que a gente tem, né? Vai até 16 aqui para P2, depois tem algumas aqui para P3. Se você já não costuma ficar, nem precisa fazer. E aí eu fui colocando, ó, a data, né? Fui colocando aqui, né? É bom botar esse símbolozinho, tipo uma aspasinha simples aqui para ele não dar ruim. E aí você coloca as datas, botei, achei mais fácil colocar. Coloquei aqui o estudo, e aí, gente, antes desse daqui, eu coloquei o estudo que tá no cronograma. O cronograma era assim, ó. EP1 aqui, EP2 aqui, EP3, EP4, EP5 e EP6, tá? Era um atrás do outro em fileirinha, não era assim igual que eu fiz. Pulava alguns por conta da prova, depois vinha 7, 8, 9, 10, 11 e 12, terminando aqui no 12 e vindo a P2. Depois o 13 segue normal. Então, no cronograma, se vocês verem, esse daqui é de 2024.2, tá? Fiz baseando nesse. Vocês podem ver que era um atrás do outro. E aí, depois, né? Primeiro eu montei igual. Depois eu montei as avaliações aqui. Então, tem a D1 parte 1. Vai ter acesso dia 12 para entregar dia 25. Essa daqui, acesso dia 16 para entregar dia 8 de setembro. E fui botando já na frente das semanas. Tá vendo como bate direitinho? Ó, pelo menos 2024.2, todas são assim. Libera aqui, tem que entregar aqui. E aqui, se eu não me engano, é de um domingo até segunda. Que ele conta assim, né? Algo assim. Começa no domingo. Não, começa na segunda e vai até o domingo. Acho que é isso, tá? E aí fui pensando o seguinte, ó. Eu tinha aqui 1, 2 e 3. Depois 4, 5, 6 direto. Só que essa daqui eu realmente fazia. Eu não gostava de ter que dividir o meu tempo tanto para estudar como para ter que fazer AD. Porque aí não cabia tudo nos meus horários. Meus horários estavam lá, 2h30 para pré-cálculo, né? Vamos supor que é outra coisa. Nessas 2h30 não dá para eu manter a matéria e fazer AD ao mesmo tempo. Eu sempre achei essa uma dificuldade muito grande do CEDERJ, né? Você tem que estudar a mesma coisa, não diminui. E você ainda tem que fazer AD, que é uma coisa puxada, não tem como negar. E pré-cálculo, então, que eu tô tomando como exemplo aqui, quem tá fazendo, ainda vai fazer, quem já fez sabe disso, é muito corrida, né? Por quê? Porque tem a D1 parte 1, a D1 parte 2, pelo menos das licenciaturas, né? Se alguém estiver vendo aí da engenharia, não é assim. A D2 parte 1, a D2 parte 2, então você está o tempo todo praticamente fazendo avaliação. E aí, o que eu fiz? Em cada avaliação das ADs, né, a AP tem semanas que param para AP, então não precisou, eu ia puxando, tentando puxar um pouquinho para liberar uma semana. Então, pode até ser que nessa semana 4 aqui eu precise ainda dar uma finalizada na D, mas ela tem que ficar praticamente toda pronta aqui na semana 3, ou uma boa adiantada. Porque a semana 3 eu botei especificamente para fazer AD. E aí, ó, a semana 2 eu já fui adiantando na 1, puxei a semana 3 para a semana 2, para conseguir deixar esse espacinho livre aqui para eu fazer AD. Pode também esse P2 você partir, né, um pouquinho na semana 1, um pouquinho na semana 2. Aí você vai ter que ver uma semana e meia. Então você tem que ver essas 3 em 2 semanas. Gente, isso é opcional, óbvio, né? Mas eu gostava de fazer isso porque aí eu ficava com uma semana depois para pensar só na AD. Nunca conseguia também terminar AD numa semana só. Sempre sobrava um pouquinho para outra. Mas já era um bom adianto, tá? Para não depois atrasar a matéria. E aqui vai mais uma dica para pré-cálculo, gente. Para todas as matérias isso é importante, mas em pré-cálculo, não deixe, pelo amor de Deus, não deixe acumular a matéria, porque isso vai te atrapalhar. Pré-cálculo é uma disciplina que tem muita matéria, tem muito assunto. Cada semana é um assunto novo. E aí, se você atrasa, vai virar uma bola de neve, tá? Então, não acumula. Nas outras matérias também, muito importante. Para isso que eu faço esses cronogramas todos. Cronograma,
agendinha, tudo isso era para eu tentar ficar em dia. Como eu falei, não ficava 100%, mas já ajudava bastante a não virar uma bola de neve enorme, né? O que atrasava, às vezes era uma coisa ou outra. Bom, fui fazendo isso, ó. Então aqui eu já ia adiantando o EP 4 e 5, que são os necessários para fazer a parte 2, para na outra semana conseguir fazer a parte 2. E aí eu poderia até fazer o contrário, mas eu também não gostava muito, não recomendo. Você já tá vendo o 6, né? Vamos supor que eu troque a ordem aqui e coloque ao contrário. Já vi o 6 e vou fazer agora a AD1 parte 2. Só que na AD1 parte 2, a gente, não vai cair o EP6. Então eu acho que pode acabar confundindo cabeça. Então, primeiro faz a D, né? Já vi tudo que eu preciso, depois vim ver o EP6. Outras formas de fazer. E aí, deixei, ó, 2 semanas para P1, que é a mesma coisa que o cronograma deixa. Se você quiser, não, uma semana só para P1 tá bom, né? Se você viu a matéria direitinho, você não precisa de tanto tempo para revisar, é mais revisar e fazer prova antiga. Então, ó, desce aqui. Ah, não, o EP4, 5 tá muito grande. Você vê aí, né, que tá muito grande. E joga o EP5 para cá. Tudo isso você pode ir moldando, tá? A mesma coisa que eu fui fazendo para baixo, ó. Para a parte 1 da D2 precisava desses 3, então já vi esses 3 em 2 semanas, mesma coisa de antes. Aí faz a D. Depois adiantei esses 2 aqui que era para esse, faz a D. Depois o EP12 que era para a prova e faz a prova. Depois tem aí um EPzinho a mais para P3, né? Pré-cálculo tem isso. E estudar para P3. Então, vai montando isso daqui, cada, né, matéria. Você vai ver, ó, na semana 1 eu tenho que ver o EP1 e EP2 de pré-cálculo, tem que ver isso, tem que ver isso, tem que ver isso. E aí eu já jogava aqui para minha semana, ó. Nesse dia eu vou ver o EP1. Nesse dia outro que tinha aqui um pré-cálculo também, eu vou ver o EP2, né? E vai adiantando dessa forma. E isso me ajudou demais, tá? Então, gente, algumas dicas, ó. Matemática, qualquer matéria de matemática, você precisa fazer exercício, tá? Pré-cálculo, matemática básica, todos os cálculos, né? As geometrias, toda a matemática, a não ser talvez as mais pedagógicas, você precisa dedicar um bom tempo de exercício. Então, ó, vamos supor que você tem aqui 2h30 para estudar. Coloca 1 horinha para você ler o material, entender, ver uma videoaula, às vezes meia horinha de videoaula, 1 horinha de videoaula, alguma coisa assim. E 1h30 de exercício. Ou 1 hora para você ler, dar uma olhada, mais meia horinha para você resumir no papel. Acho que seria até o contrário, né? Para botar no papel, às vezes demora um pouquinho mais. E eu vou deixar 1 hora só para fazer exercício. Enfim, gente, dá até para dividir essas 2 horas mais um pouquinho, especificando mais o que você pretende fazer, que aí você vai ter toda a organização ali. Então, gente, essa é a forma que eu organizava quando estudava no CEDERJ. 4 coisas importantíssimas que você precisa. Ver uma videoaula, é muito difícil no CEDERJ a gente estudar só com material em texto. Então, vê a aula em algum lugar, no YouTube, de alguma forma, procura alguma coisa que você consiga ver ali alguém falando sobre matéria. Outra coisa, lê o material do CEDERJ. Por mais que ele é complicado por si só, mas ele é muito importante, porque é ali que a gente vê o que o CEDERJ vai cobrar, a forma que faz, e é importante também a gente estar respondendo, né, as ADs, as APs, no formato que eles passam. Não que seja proibido fazer por fora, mas é melhor para o corretor entender o que você está fazendo, não gerar nenhum tipo de problema. Então é bom ver cada detalhezinho ali. Às vezes a gente até aprende a fazer, mas ali no material vai ter o porquê de alguma coisa, né? A gente já está na faculdade, né? Então é legal a gente saber o que está por trás, isso é muito importante também. Outra coisa, faz uns resumos. Não precisa fazer da matéria inteira, mas pega aquilo que é mais importante, aquilo que você vai precisar na hora de fazer o exercício, aquilo que você não pode esquecer e anota, para na hora da prova já ter tudo ali mais sintetizado, você já conseguir, uma forma resumida, olhar a matéria ali num todo, ver o que você precisa saber mais. E outra coisa, enquanto a gente escreve, seja no papel, no computador, vai, né, gravando mais na sua mente. E o último, eu acho que o mais importante, faça exercício. Muito importante fazer, praticar. A matemática, ela é como uma prática mesmo, né? Quanto mais você vai fazendo, mais você vai descobrindo caminhos para aqueles exercícios. Tem certos conteúdos que você realmente precisa de formas ali diferentes de fazer, né? Ideias novas para resolver, mas a maioria dos conteúdos é sempre aquele passo a passo, que se você praticar bastante, você aprende e segue depois tranquilamente. E caso você precise, tô aqui também à disposição para ajudar. Tenho algumas turmas aí de algumas matérias, vou deixar passando um videozinho aqui para vocês de como que funciona a nossa turma.
mas você pode me chamar no WhatsApp também para eu explicar de forma melhor com valores e tudo mais. Mas aí, se você acha que com o YouTube, com o material você já consegue, isso é ótimo. Mas para quem precisa de um apoio a mais, alguém ali realmente do lado, passando conteúdo, entre em contato comigo, né? As minhas aulas são 100% voltadas para o CEDERJ, então às vezes no YouTube a gente encontra mais explicado de outra forma, ou a gente não encontra exatamente o que o CEDERJ está passando, ou às vezes é difícil de entender, né, de achar o vídeo. Então, nas minhas aulas, além de o conteúdo ser exatamente o que o CEDERJ passa, a divisão também, a organização, também a gente segue a organização deles. Então, a gente tem aula gravada, explicando conteúdo, a gente tem aula ao vivo pra gente também, né, poder conversar, pra gente fazer exercício juntos, tirar dúvida, tudo isso. E vai ser um prazer também te ter aí, né, junto aí na nossa turma para eu poder te ajudar. Sempre antes das avaliações, a gente também tem aulões, né? São aulas de revisão, lives de revisão que a gente faz antes das ADs, antes das APs, para ajudar vocês a revisar o conteúdo, a entender algumas coisas que estão faltando, e tem um valor ali bem simbólico também. Então, se você quiser saber, né, quando que vai ser, de quais matérias vão ter, entre em contato comigo que eu te adiciono na lista também, para você ficar sempre por dentro de tudo. Aqui também na descrição eu vou colocar o nosso canal do WhatsApp. Aí também eu estou sempre avisando quando que vai ter live, quando que vai ter, né, tudo que a gente faz aqui, as nossas turmas, falo tudo por lá também. Então eu espero que seja um ótimo semestre para você, que você consiga se organizar, porque, gente, a chave para um bom estudo EAD é a organização, né? Não tem ninguém ali em cima de você falando o que você tem que fazer, te cobrando, vendo se você tá fazendo. Então você mesmo precisa fazer isso com você, colocar uma meta. Não vai deixando levar, porque senão a gente acumula, a gente se enrola, né? Então, isso me ajudou muito, eu fiz isso em todos os semestres, me ajudou a manter uma disciplina ali de estudos, sabendo, né, tendo noção da minha rotina, tendo noção de quanto tempo eu tenho, se no futuro eu vou ter tempo, se eu posso deixar tal coisa para depois ou se não posso. A organização é fundamental pra gente que estuda sozinho, né? E às vezes eu fujo até, como eu mostrei pra vocês, um pouquinho da organização do CEDERJ. Em vez de fazer certinho ali o que eles colocam, tento dar uma adiantada para liberar a semana para AD. Em pré-cálculo que eu mostrei é um pouquinho complicado por ter muita AD, mas em outras matérias é até mais fácil porque é uma ADzinha só, então é uma semana que você precisa adiantar para liberar, para deixar para AD, ou se você conseguir adiantar duas, você deixa 2 semanas só para AD. Enfim, ver aí a organização que vai encaixar na sua rotina. E eu desejo que vocês tenham um ótimo semestre. Até a próxima!